Olá, guerreiros, professor Wanderson Cardoso no tatame. Hoje é a nossa aula de círculo e circunferência. Vou falar hoje com vocês aqui sobre a diferença entre o círculo e uma circunferência. Tem gente que acha que são a mesma coisa, não são. Vamos falar da parte segmentar em circunferência, o que é uma corda, o que é um diâmetro, o que é um raio. Vou falar da parte angular em circunferência, ângulo central, o ângulo inscrito, o ângulo de segmento, beleza? Tudo que as provas de ESA abrangem a título de círculo e circunferência a gente vai ver hoje aqui. Tamo junto? Então vamos nessa. Bom, pessoal, vamos lá. Círculo e circunferência. Primeiro, circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um ponto central no plano. O que é isso? Imagine que você tem aqui, ó, um ponto. Aí você vai arbitrar aqui uma distância, arbitrar uma distância aqui. Arbitrei essa distância D. E quero marcar aqui no plano do quadro todos os pontos que estão exatamente essa distância D desse ponto central. Aí eu começo a marcar aqui todos os pontos que distam D desse ponto central. Vou marcar aqui tantos pontos que eu vou ter uma linha formada pelos infinitos pontos que distam D daquele ponto central. Todas essas distâncias aqui, ó, são D. Essa linha formada por esses pontos é a circunferência. É o lugar geométrico, é a posição no plano dos pontos que equidistam, que tem a mesma distância desse ponto central dado. Então a circunferência é só o contorninho aqui, só o barbantinho, beleza? Agora se eu for marcar aqui todos os pontos que são limitados pela circunferência, todos os pontos que estão no interior da circunferência, eu vou marcar aqui tantos pontos que vão ser infinitos pontos, vão pintar a circunferência toda por dentro. Vou deixar a circunferência toda pintada por dentro. Essa região delimitada pela circunferência, preenchida no interior dela, é o círculo. Então o círculo é o interior, é o recheio aqui, é a parte de dentro da circunferência. Então aqui, ó, eu tenho aqui fora o contorno, a minha circunferência. E aqui dentro, no interior, eu tenho o meu círculo. Então a circunferência, ela tem comprimento, 2πr. Círculo tem área, πr ao quadrado. Show? Então não confunda mais, circunferência é o contorno, círculo é o interior. Vamos lá, elementos de uma circunferência. Como é que eu chamo um segmento de reta que corta a circunferência em dois pontos? Aqui o segmento AB. Como é que eu chamo esse segmento aqui? Alguém sabe? O nome dele é corda. Então, corda é qualquer segmento que corta a circunferência em dois pontos. Então, aqui eu tenho AB, segmento de reta, é uma corda. Como é que eu chamo essa parte da circunferência aqui compreendida pelo segmento AB, pela corda AB? Essa parte da circunferência de que vai de A até B. Eu chamo de quê? Chamo isso aqui de arco. Então aqui, ó, eu tenho o arco AB. Arco AB. Esse segmentozinho CD aqui, ó, pequenininho, ele é muito importante. Ele é perpendicular à corda, ou seja, ele forma 90 graus com a corda, e o prolongamento dele passa pelo centro. Ele age como mediatriz da corda, divide a corda ao meio. Como é que eu chamo esse segmento CD aqui? Flecha. Flecha é um segmento de reta perpendicular a uma corda e que o prolongamento passa pelo centro da circunferência. Então ali eu tenho CD sendo uma flecha. Agora vamos imaginar esses pontos A e B, que formam a corda B, pontos deslizantes sobre o arco de circunferência. Então eu posso aproximá-los, diminuindo o tamanho da corda B, ou eu posso afastá-los, aumentando o tamanho da corda B, até que essa corda passe pelo centro. E quando ela passar pelo centro, ela vai ter o maior comprimento possível. Qualquer corda que passe pelo centro tem o maior comprimento possível, porque depois que ela passar do centro, ela vai diminuindo de tamanho até virar um único ponto. Toda corda que passa pelo centro, então, é a maior corda que uma circunferência admite. É chamada, então, de corda diametral ou diâmetro. Então, o diâmetro é aquela corda que passa pelo centro. Então, ali, EF é o meu diâmetro. E não é difícil de ver, ó, que OF é raio e OE é raio. E o que é raio? Raio é a distância do centro da circunferência até a borda. Então aqui essa distância OG é raio. Vou até botar aqui. OG é o raio. Então lá, OF é raio, OE é raio. Então quer dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então o diâmetro vale 2 vezes o raio. Bom, agora vamos imaginar a nossa circunferência como sendo um círculo, ou melhor, uma pizza. Vou puxar agora uma fatia da pizza aqui, essa fatia FOH.
Vou puxar essa fatia aqui de θ Essa fatia tem um nome. E o nome dessa fatia é setor circular. Setor circular FOH. Então, FOH é o meu setor circular. Que a gente vai estudar muito quando estiver falando aqui da parte de áreas em figuras circulares. A gente vai ver que essa área do setor circular é πr2θ sobre 360. Tá? Bom, mas isso para depois. Aqui eu tinha um outro setor circular, ó, HOI, que eu tracei essa corda HI, e dividi esse setor circular em duas figuras, um triângulo isósceles, o triângulo IOH, isso aqui é raio, isso aqui é raio, então um triângulo isósceles, e aqui a borda de catupiry da pizza, esse pedacinho aqui fora. Esse pedacinho aqui fora também tem um nome, ele é chamado de segmento circular. Então aqui, HOI é o meu segmento circular. Esse ângulo θ, esse ângulo φ, aliás, que eu chamei aqui de φ, se ele for em radianos, fica mais fácil calcular a área. A gente vai ver essa parte também em áreas de figuras circulares. A área do segmento circular, como o ângulo aqui em radianos, R2 sobre 2, que multiplica θ menos seno de θ. Se eu botar o ângulo em graus, a forma fica um pouquinho maior. Então nessa aqui, o melhor é você passar para radianos. Mas a gente vai ver isso depois quando eu falar de áreas, tá? Aqui basta a gente saber os elementos. Então aqui eu tenho a corda, tenho a flecha, tenho o diâmetro, tenho o raio, tenho o arco, tenho o setor circular, segmento circular. Show? Beleza? Bom, agora se eu pedir para vocês desenharem no caderno de vocês uma reta e uma circunferência. De quantas maneiras a gente vai poder fazer esse desenho com relação à posição da reta e da circunferência? Somente de 3 maneiras. Ou vou fazer a reta passando por fora, ou vou fazer ela tocando na circunferência, ou vou fazer ela cortando a circunferência. Se ela passar por fora, vai ser chamada de reta exterior. A distância entre a reta e o centro é maior que o raio. Se essa reta tocar na circunferência, vai ser uma reta tangente. E aqui tem uma propriedade muito importante. Tá? Sempre que você ligar o centro de uma circunferência com ponto de tangência, o ângulo entre o raio e a reta tangente é sempre um ângulo reto. Vai sempre formar 90 graus no ponto de tangência. Isso é muito importante. A distância entre o centro e a reta é igual ao raio da circunferência. Se por um acaso a reta passar por dentro, tem uma reta secante. Reta secante é aquela reta que passa por dentro da circunferência. A distância entre a reta e o centro, ó, é menor que o raio. Beleza? Vamos falar agora do teorema dos segmentos tangentes. Vamos embora. Então vamos lá, guerreiros, teorema dos segmentos tangentes. Se eu tiver duas retas que tangenciam a mesma circunferência e que sejam concorrentes entre si, eu determino segmentos de mesmo comprimento, segmentos congruentes. Então aqui, essa reta e essa reta tangenciam a mesma circunferência e concorrem por esse ponto P. Determinando então esse segmento de reta AP e esse aqui BP. Como são segmentos que são de retas tangentes à mesma circunferência e concorrentes entre si, esses segmentos terão o mesmo comprimento. Esse segmento AP mede a mesma coisa que o segmento BP. Segmentos tangentes à mesma circunferência serão sempre congruentes. Daqui você tira algumas observações importantes. Ligou aqui o centro da circunferência com ponto de tangência, ângulo reto. Centro da circunferência com ponto de tangência, ângulo reto. Isso aqui é raio, isso aqui é raio. Se você ligar aqui o centro O da circunferência lá com ponto de concorrência, esse segmento OP aqui vai ser bissetriz do ângulo P. Vai dividir o ângulo P ao meio. Aí, ó, raio, raio. Segmento comum, ou lado comum. AP igual a BP. Então, o triângulo retângulo OAP e o triângulo retângulo OBP serão congruentes, terão o mesmo tamanho, serão iguais. Caso de congruência é LLL, lado, lado, lado. Beleza? Do teorema dos segmentos tangentes, vem o teorema do quadrilátero circunscrito, muito importante na geometria, mais conhecido como teorema de Pitot. Teorema de Pitot. E o que é que me diz o teorema de Pitot? Que em um quadrilátero circunscritível, a soma dos lados opostos é constante. Então, se eu tenho um quadrilátero circunscrito, ou seja, que todos os seus lados são tangenciados ao mesmo tempo pela mesma circunferência inscrita. Se isso acontece, posso aplicar o teorema de Pitot, que me diz o seguinte, que esse lado mais esse lado vai ser igual a esse lado mais esse lado. Para qualquer quadrilátero circunscritível,
a soma dos lados opostos é constante. Esse mais esse é igual a esse mais esse. Teorema de Pitot. Facilmente demonstrado pela relação de quadriláteros aqui na relação de segmentos tangentes. Ó. Desse ponto até esse ponto. Desse ponto até esse ponto vai ser igual. Porque tangenciam a mesma circunferência. Ó, por esse ponto B aqui, esse segmento é igual a esse segmento, então aqui vai ser B e aqui vai ser B. Por esse ponto C, ó, esse segmento é igual a esse, então aqui vai ser C e aqui vai ser C. Por esse ponto D, ó, esse segmento vai ser igual a esse, então aqui vai ser D e aqui vai ser D. Então, olha lá, A mais B mais C mais D é igual a A mais D mais B mais C. São os mesmos segmentos, então tem que ter a mesma soma. Tá? Teorema de Pitot. E ali, a relação de pontos de circunferência. A gente chama de potência de ponto, mas a potência de ponto é uma matéria que tem muito mais coisa. Mas para a gente aqui, nesse nível de aula, vamos guardar assim, potência de ponto para ponto interno, formado por cordas concorrentes. Então, ó, é sempre do ponto ao primeiro corte vezes do ponto ao segundo corte. Então, ó, A vezes B é igual a C vezes D. É sempre do ponto de concorrência até os cortes na circunferência. Então, ó, C vezes D é igual a A vezes B. Para ponto interno, morre fácil. A confusão vocês fazem quando tem pontos externos. Tá? Então vamos lá. Para ponto externo aqui, formado por retas secantes. Então aqui, meu ponto é esse. A maioria aqui pensa que é o quê? Ó? Mesma coisa no de cima. A vezes B igual a C vezes D. E erra. Não pode esquecer da teoria. É sempre do ponto ao primeiro corte vezes do ponto ao segundo corte. Então, ó, do ponto ao primeiro corte, A, que multiplica do ponto ao segundo corte, A mais B. Então, ó, o de fora vezes tudo. A que multiplica A mais B é igual ao de fora vezes tudo. C que multiplica C mais D. Então, ó, do ponto ao primeiro corte vezes do ponto ao segundo corte é igual do ponto ao primeiro corte vezes do ponto ao segundo corte. Sempre assim. E se for uma reta tangente e uma secante? Aí eu vou contar a tangente duas vezes. Vai ser, ó, ela vezes ela. A vezes A ao quadrado. É igual ao de fora vezes tudo. Beleza? Show? Vamos falar agora da posição entre circunferências, das posições entre circunferências, então. Vamos lá. Vamos lá, guerreiros, então, posições entre circunferências. Aqui o importante para a gente é saber os raios e a distância entre os centros, tá? Então, olha lá. Se a distância entre os centros for maior que a soma dos raios, R mais R dá valor menor que a distância, ou seja, a distância é maior que a soma dos raios, elas são circunferências exteriores. Exteriores. Se por um acaso essa distância entre os centros for exatamente igual à soma dos raios, tá vendo? R mais R dá exatamente a distância entre os centros. Elas são tangentes exteriores. Se a distância entre os centros for um valor entre a soma e a diferença dos raios, elas são secantes. Então, circunferências secantes, a distância entre os centros é um valor entre a soma e a diferença dos raios. Isso aqui nada mais, nada menos é do que a condição de existência de triângulos. Ó. Se eu botar aqui, ó, isso aqui é D, a distância entre os centros. Isso aqui é R, isso aqui é R. Ah lá, tem um triângulo. E para um triângulo existir, como é que é a condição de existência? Um dos seus lados tem que ser sempre o quê? Menor que a soma e maior que o módulo da diferença dos outros dois lados. Aí boto o R na frente, tiro o módulo. Tá? Condição de existência para triângulos. Bom, se a distância entre os centros for um valor igual à diferença dos raios, elas são tangentes interiores. Olha lá, R menos R dá igual à distância entre os centros. Então, igual à soma, tangentes exteriores. Igual à diferença, tangentes interiores. E se for um valor menor que a diferença, elas são interiores. Se essa distância entre os centros for igual a zero, é porque os centros das circunferências coincidem. Esse centro aqui é do círculo pequenininho e do círculo grande, da circunferência pequena e da circunferência grande. Daqui sai uma área muito importante, que é essa aqui, uma área muito importante. Ó. É a área da famosa coroa circular, que a gente vai ver quando a gente estiver falando de áreas de novo, área de figuras circulares. A área da coroa circular é o quê? A área do círculo maior menos a área do círculo menor. πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Aí você vai botar o π em evidência. Vai ficar π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Beleza? Bom, parte linear de circunferência, morta. Vamos agora à parte angular nas circunferências. Ângulos em circunferências. Vamos junto. Vamos lá, guerreiros. Ângulos em circunferências. Bom, ângulo central. O que é um ângulo central?
Ângulo central é o ângulo cujo vértice está sobre o centro da circunferência. Esse aqui é um ângulo central. E o ângulo central ele tem a propriedade de ser sempre numericamente igual ao arco que ele está enxergando. Então, se esse arco aqui vale 100, o ângulo vai valer 100. Se o ângulo vale 80, o arco vale 80. Sempre que ele tiver com o seu vértice sobre o centro da circunferência, ele vai ser sempre numericamente igual ao arco que ele está enxergando, o arco que ele está abrindo. Sempre. Beleza? Peguei esse vértice do ângulo central, colei com ele na circunferência. Gerei aqui um ângulo inscrito. Ângulo inscrito é aquele ângulo que tem como vértice um dos pontos da circunferência, que o vértice encosta na circunferência. E o ângulo inscrito, ele não é igual ao arco. Só é igual ao arco quando ele é central. O ângulo inscrito ele é numericamente igual à metade do arco. Então, se esse arco vale 100, o ângulo vai valer 50. Se o ângulo vale 20, o arco vale 40. Sempre que ele tocar na circunferência, ele vai valer a metade do arco que ele está abrindo, que ele está enxergando. Agora, olha só. Se eu pego aqui e gero um ângulo assim. Esse ângulo aqui que eu criei, ele vale o que em relação a θ? A metade, o dobro, o triplo, a quinta parte, ele vale o quê? Ele é igual a θ. Vale a mesma coisa que θ. Porque ó, ele é inscrito igual ao θ. E ele abre o mesmo arco θ. Por que ele vai ser diferente? Ele vai valer a mesma coisa. Ah, e se eu botar ele aqui assim, para cima? Quanto é que ele vai valer em relação a θ? θ. Mesma coisa. Ah, e se eu botar ele para cá assim? Quanto é que ele vai valer em relação a θ? θ. Mesma coisa. Isso aqui é o que a gente chama na matemática de arco capaz. Esse arco maior AB aqui, ó, é o arco capaz de enxergar um segmento AB sempre sobre o mesmo ângulo θ. Tá? Encostou na circunferência e abriu o mesmo arco, vai ter a mesma medida. Sempre. É um arco capaz. Ângulo de segmento, formado por uma reta tangente e uma corda. Né? Uma das extremidades da corda é o ponto de tangência da reta. Então aqui eu tenho um ângulo θ formado entre a tangente e a corda. Repara que o vértice do ângulo de segmento também toca na circunferência. Então o princípio é o mesmo do ângulo inscrito. Vai valer a metade do arco. Então se esse arco AB aqui vale 120 graus, θ vai valer 60 graus. Ângulo excêntrico interno ou ângulo excêntrico exterior, formado por cordas concorrentes. Repara que esse ângulo θ ele está abrindo aqui esse arco AB e aqui também é θ, oposto pelo vértice. Também abre aqui o arco CD. Então, quando ele é um ângulo excêntrico interior, um ângulo excêntrico interno, ele vai valer a semissoma dos arcos, vai valer a média dos arcos. Vai ser o arco maior mais o arco menor sobre 2. Show? Se eu pegar esse vértice do ângulo excêntrico interno e jogar lá fora, vou ter o ângulo excêntrico externo ou ângulo excêntrico exterior. Como ele é exterior, ele vai valer a semidiferença. Quando é interno, é a semissoma. Quando é externo, é a semidiferença. Vai valer o arco maior menos o arco menor sobre 2. Então, ó, se esse arco AB vale 100 e o arco CD vale 50, 100 mais 50 é 150 sobre 2, 75. É aqui, ó, 100 menos 50, 50 sobre 2, 25, é quanto ele vai valer. Show? Bom, vimos lá quando eu falei da parte segmentária o teorema de Pitot, teorema do quadrilátero circunscrito, que fala o quê? Em um quadrilátero circunscritível, a soma dos lados opostos é a constante. Esse lado mais esse lado é igual a esse lado mais esse. Quando o meu quadrilátero ele é inscrito, a minha relação já é com os ângulos e não mais com os lados. Em um quadrilátero inscritível, os ângulos opostos serão sempre suplementares, sempre vão somar 180 graus. Então aqui, o ângulo A mais o ângulo C dá 180. O ângulo D mais o ângulo B dá 180. Facilmente demonstrado pela relação de ângulo inscrito. Repara que esse ângulo A, ele é um ângulo inscrito e está abrindo ó, esse arco aqui. Ó. Então quer dizer que esse arco aqui vai valer 2A, vai valer o dobro. C também é um ângulo inscrito, está abrindo ó, esse arco aqui. Ó. Então esse arco vai valer 2C. Se eu fizer aqui ó, 2A mais 2C, vai dar 360 graus. 2A mais 2C igual a 360 graus. Se eu dividir por 2 todo mundo, A mais C igual a 180. Olha lá. A mesma relação eu faço para C e B. Show? Bom, parte de círculo e circunferência morre aqui. Peço, por favor, encarecidamente que vocês façam a lista de exercícios, que eu vou disponibilizar o link aí na descrição do vídeo. Façam, tirem as dúvidas comigo por aqui. Se vocês não entenderem, eu vou tentar resolver e mandar para vocês a solução, tá? Por vídeo ou por escrito, não tem importância. Façam a folha.
tá? Quaisquer dúvida, tirem comigo, não deixem de tirar comigo. Quem quiser me seguir lá no Instagram, tem gente perguntando, @professor Wanderson, o Wanderson com W, tá bom? Se estiver gostando dos vídeos, se inscreva no canal, marque o sininho para receber a notificação quando tiver uma outra aula. Nossa próxima aula será de segmentos proporcionais. Vou falar de teorema de Tales e teorema das bissetrizes interna e externa, e em sequência, semelhanças de triângulos, tá? Marque o sininho, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, dá o joinha, comentem, me ajudem a manter esse canal em cima, tá? Quaisquer dúvida podem me procurar por aqui. Um beijo no coração de todos. Os